A graça e a paz aos irmãos. Bom, os irmãos que têm nos acompanhado nessa série de parábolas têm observado e certamente obtido entendimento de como o Senhor Jesus Cristo fala, educa e ensina de forma profunda a respeito de diversos valores que devemos incorporar na nossa vida, principalmente aquele que acredita que nasceu de novo e que hoje faz parte de uma igreja local. Eu queria lhe convidar para observar mais um ponto de vista, mais uma parábola. E como as demais que temos visto até aqui, ela tem uma profunda orientação da parte do Deus vivo para que nós possamos aperfeiçoar o nosso caráter. E mais uma vez, o Senhor vai mexer muito com o nosso lado religioso, com aquilo que nós julgamos ser o preparo que obtemos por tempo de igreja ou porque frequentamos uma igreja local e por causa disso nós temos agora o direito de julgar a vida alheia, né? Nós precisamos entender antes de qualquer coisa que a Bíblia dá testemunho que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo, que é aquele que prega para você, que é você que está me ouvindo, todos nós estamos debaixo de uma mesma sentença. É por isso que a Bíblia exalta o plano da salvação em Jesus Cristo. Porque só por Jesus e pela obra de Jesus todos nós somos redimidos e purificados. Mas a religião, quando ela é abraçada pelo homem, ela traz problemas seríssimos, onde o homem se julga numa atitude dentro da igreja tão perfeita que ele acha que tem agora o poder de julgar a vida alheia, condená-la, criticar e sabe lá mais o quê. Jesus, quando chegou no cenário de Israel, ele tinha algumas coisas dentro da sociedade que era importante que você perceba. Primeiro, um pouco antes de Jesus nascer, o povo de Israel já tinha passado por um cativeiro de 70 anos na Babilônia. Logo, o povo viveu distante da sua terra e da sua cultura durante 70 anos. Desta forma, o povo israelita sofreu também uma grande influência de cultura babilônica. Logo depois que os babilônicos saem do poder mundial, os medos e persas assumem o poder. Mais uma vez, o povo de Israel está sujeito a uma cultura estranha em relação àquela que Deus entregou por Moisés. Passado o período dos persas, os gregos de Alexandre o Grande conquistam o mundo. E para qualquer um que for estudar a história, sabe que os gregos sempre investiram muito na filosofia, na cultura. E todas essas nações que eu citei até agora, elas são politeístas, ou seja, elas adoram mais de uma divindade, porque eu não posso chamar tais objetos de deuses. Saindo do povo grego, enfim, chega o domínio do Império Romano. Império esse que justamente o Senhor Jesus Cristo nasce dentro deste império. E se nós fôssemos estudar a história, poderíamos perceber claramente que o Império Romano ele enxugou, ele adquiriu para si todas as outras religiões que outrora as outras nações conquistadoras tinham. O Império Romano, para qualquer um que quiser fazer uma pesquisa mais apurada, além de ser um império totalmente politeísta, adorando diversas divindades, também a sua própria cultura é uma mistura de diversas outras, fazendo com que Jesus encontrasse um cenário carregado de religiosidade. Se por um lado o Império Romano era carregado de religiosidade e de paganismo, por outro lado, ou posso utilizar a palavra que a religião judaica estava carregada de dificuldades e problemas. Só para que possa ter uma ideia, o templo que naquele momento estava de pé foi levantado por Herodes, que não era de descendência israelita, era um idumeu, e que através de uma política facilitou o levantar do próprio templo para poder gozar de uma certa facilidade no relacionamento com os judeus. A classe religiosa israelita estava composta em sua grande parte de fariseus, saduceus e herodianos. Eram, na verdade, a base de toda a crença até então naquele período. Portanto, Jesus então encontra um cenário muito diferente dentro daquilo que Moisés, através da revelação dada pelo Senhor a ele, entregou à nação de Israel. O povo de Israel estava, como falei no início, durante muito tempo distante de um verdadeiro relacionamento com o seu Criador. As constantes atitudes de abandono de sua terra, conquista de povos pagãos, levou o povo de Israel a estar com uma cultura misturada com o paganismo e ao mesmo tempo sua religião completamente falsa e falha diante daquilo que Deus desejava que pudesse homem e mulher praticar. Jesus entra então no cenário de Jerusalém, da Galiléia, de Israel,
e encontra uma série de obstáculos pelos caminhos. Se você for olhar e estudar Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a biografia de Jesus, você vai perceber que o maior confronto que Jesus encontrou não foi com os pecadores, nem com aqueles que não conheciam Deus. Os que mais criaram dificuldades, os que criaram maiores barreiras para que Jesus pregasse as boas novas e levasse o plano de salvação a caminho, foi justamente aqueles que detêm a religião, porque costumam achar que por serem dotados da leitura, até então na época da Torá e de todos os ensinos dos profetas, faziam dessas pessoas melhores do que as outras. E essas pessoas que se julgavam melhor, achavam-se que chegaram a um patamar onde tinham o direito de julgar a vida alheia. E julgar a um nível de muitas das vezes colocar tais pessoas à margem de qualquer tipo de salvação, contrariando totalmente o projeto de Deus inicial, do qual ele mesmo dá testemunho a Abrão, que se tornou Abraão, seu amigo, quando a Escritura diz: sai da tua terra, da sua parentela. A terra de Abrão, que virou Abraão, era a Babilônia, ou Ur dos Caldeus, se assim você quiser. Portanto, se você estudar o pai de Abrão, ou Abraão, era Terã, era um homem idólatra, adorava deuses de madeira, de pedra, ou de ouro, ou de prata, não importa. Deus tirou Abrão deste meio e disse: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, por meio de ti, serão benditas todas as famílias da terra. Então, o Senhor encarregou a Abrão e a sua descendência de abençoar as famílias da terra. Portanto, Deus já deixa claro que o desejo dele é que todas as famílias e nações soubessem que ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas se há um entrave para que isso ocorra, é justamente a religião. Os homens se fecham entre quatro paredes e criam um clube exclusivo onde eles determinam que aqueles que entram ali ou que eventualmente queiram entrar, só vão entrar se fizerem aquilo que o clube determinou. E o coração do Senhor é muito mais amplo do que esse clube que os homens criam. Com esses comportamentos humanos que limitam a essência de salvar, a essência de transformar vidas. E foi justamente encontrando essas situações pelo caminho que Jesus, em Lucas, capítulo 10, você abra lá, ele vai mais uma vez soltar uma parábola. E o que é uma parábola? Insisto em dizer, é uma verdade dos céus colocada de uma forma misteriosa ou enigmática, para que ao meditar o homem possa profundamente entender valores morais e espirituais. Em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25, o Senhor Jesus vai experimentar a hipocrisia, a falsidade religiosa e a arrogância daqueles que achavam que detinham em suas mãos a porta do reino dos céus. Bom, como Jesus reagiu? O que Jesus educou? O que ele tentou nos mostrar? Certamente vai nos ajudar a entender aonde e como devemos andar. Antes que seja tarde demais, se é que muitos que Deus permitiu ouvir esse DVD já não estão totalmente envolvidos com pensamentos estranhos. Mas eu creio que se nós estamos aqui e você está me dando a oportunidade de ouvir o que vamos pregar, é porque o Espírito Santo marcou esse encontro com você, porque ele ainda acredita que há tempo para te recuperar. Então, vamos lá. Vamos entrar nas entrelinhas do texto de Lucas, capítulo 10, verso 25, e olhar com a graça do Espírito Santo e com a presença dele, mais uma correção. E essa bem profunda. Acompanhe comigo. Lucas capítulo 10, verso 25 diz: eis que certo homem, intérprete da lei. O que é um intérprete da lei, pastor? Alguém que lia Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os profetas, Salmos, Provérbios, e tinha a incumbência de interpretá-la ou explicá-la para os seus ouvintes. Portanto, é óbvio que poderia ele mesmo, por ser um intérprete, cair na condenação de Lúcifer, de Satanás, porque ele também, Lúcifer, antes de se tornar Satanás, era um querubim ungido da guarda. Sua incumbência dá entendimento, compreensão, interpretar e dar sabedoria aos outros anjos de como adorar o Criador, que é bendito eternamente. Tudo isso fez com que Lúcifer achasse que fosse o maioral e caísse em corrupção, como diz os profetas, que ele dizia em seu coração: subirei acima das estrelas de Deus
exaltarei meu trono. A Bíblia diz que o saber ensoberbece. Está lá em Coríntios. O amor edifica. Guarde isso. Saber ensoberbece o homem. Ele se acha melhor do que os outros. Mas se esse saber for acompanhado com amor, ele edifica. É justamente o problema que está aqui. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, viu? É intencional. Tentar colocar Jesus embaraçado, em prova. Mestre, viu? Não chamou diabo, falso profeta? Não. Houve uma bajulação. Mestre, Rabi, que farei para herdar a vida eterna? Estou em dúvida. Então Jesus lhe perguntou, vamos lá, já que você é intérprete da lei. O que está escrito na lei? Perguntou. Como interpretas? A isto ele respondeu, eu entendo que para ter a vida eterna, eu tenho que amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a minha alma e de toda a minha força e de todo o meu entendimento. E amará o próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, interpretas bem, respondeste corretamente, faz isto, você acabou de interpretar, ensinar e viverá. Ele, porém, já com um pesar no coração, querendo justificar-se, coisa que geralmente as pessoas fazem, não, olha só, eu não fiz isso porque isso é justificar-se. Perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Ele está em dúvida, ele não sabe quem é o próximo dele. Que coisa, um intérprete da lei? Alguém que tem a capacidade de ler e explicar o que leu. Está colocando-se diante de Deus como alguém ignorante. Quem é meu próximo? Note que o texto diz, no intuito de provar a Jesus, fez tal pergunta. E Jesus repassou a pergunta para ele. Ué, tu és intérprete da lei? Então explica-me você mesmo. Como é que você interpreta? E ele, cheio da sua postura religiosa, disse, não, o que eu entendo é amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de toda a força, e semelhantemente amará o próximo. Jesus falou, interpretou bem, é isso aí mesmo. Faz conforme você acabou de me explicar. Mas eu estou em dúvida de como deve ser, como é que é meu próximo? Aí vai haver um problema. E Jesus vai aproveitar o que ele observou desde o seu início ministerial para tocar exatamente no ponto que a religião cria uma barreira sobre determinados grupos de pessoas. Eu tenho certeza que esse intérprete da lei entenderia que o próximo dele é um outro intérprete da lei. Eu creio que esse intérprete da lei olharia com muito carinho ao mestre da sinagoga ou chefe de uma sinagoga, afinal de contas, é todo mundo do mesmo grupo. Mas será que o intérprete da lei entenderia que o próximo dele poderia ser uma mulher prostituta? Ou o próximo dele fosse um ladrão? Ou alguém que tenha cometido um pecado do qual ele julgasse ser esdrúxulo? Agora, pense comigo, ele pode ser intérprete da lei, mas todos pecaram. Ele também é um pecador. Vamos ver como é que Jesus encarou essa pergunta. Quem é meu próximo? Verso 29 então diz, ele porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Não se esqueça, Jerusalém fica sobre um monte, então estava descendo uma boa inclinação para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando o semi-morto. 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Vendo o que foi ferido por salteadores, passou de largo, ou seja, passou a distância. 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele. 34. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, tratou dele. 35. No dia seguinte,
tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. 36. Qual desses 3 te parecem intérpretes da lei ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos do salteador? A resposta é inacreditável. 37. Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia? Era difícil para o intérprete da lei dizer o samaritano. Daqui a pouco você entende por quê. O que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: vai, procede tu de igual modo. Bom, o que a gente pode tirar proveito disso aqui? Bom, para a gente poder tirar proveito, a gente precisa entender algumas coisas importantes. O intérprete da lei, conforme você acabou de observar na narrativa, ele quis colocar Jesus em prova, ou seja, ele quis criar uma circunstância numa pergunta que criasse um embaraço na resposta de Jesus. Ele não foi bem sucedido. Quem ficou embaraçado foi ele. Mas o que ocorreu aqui nessa história? Lógico, para a gente entender um pouco melhor, nós deveríamos então ler Lucas, por exemplo, 10, do verso 1 até versos 12, onde Jesus dá uma comissão a 70 dos apóstolos e discípulos para pegar a palavra, e eles vão em algumas cidades que não recebem eles, porque, como diz lá o texto no verso 13, por exemplo, de Lucas 10, diz assim: ai de ti, Corazim, por exemplo, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivesse operado os milagres que em vós fizeram, há muito que eles se teriam arrependidos, assentados em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Quem vos der ouvido, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. 18. Mas ele lhe disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. 19. Aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo, exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios. Olha que Jesus está mostrando aí uma divisão de ideias. Ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. 22. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. 23. Voltando-se para os seus discípulos, disse-lhe, particularmente: feliz, bem-aventurado, os olhos que veem as coisas que vós vedes. 24. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Se nós fôssemos observar a narrativa que acabamos de ler, Jesus comissiona 70 dos seus discípulos para pregar o evangelho e fazer o bem a qualquer pessoa que queira. Portanto, ao seu próximo. E eles trazem a Jesus um relato daquilo que eles viram e ouviram sobre a influência e o poder do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então exclama e brada dizendo: ah, meu Senhor, meu Pai, eu te louvo. Porque aqueles que se exaltam pelas suas próprias obras carnais e humanas, se julgando ser sábios e inteligentes, não conseguem fazer o que esses 70 discípulos humildes e simples fizeram. Te agradeço por ocultar estas coisas dos sábios e entendidos que confiam na sua própria arrogância cultural e revelaste aos pequeninos, porque foi do teu agrado. Em meio a esta situação envolvendo os 70, o benefício feito sobre pessoas de um modo geral, um intérprete da lei tenta provocar uma falha em Jesus, um embaraçá-lo, perguntando: pois bem, como que eu faço então para herdar a vida eterna? E aí Jesus pergunta a pergunta que lhe foi feita. Bom, se tu és intérprete da lei, como que interpretas? Vamos levar em conta que Jesus, como o Filho do Homem, é limitado em toda a compreensão.
mas como filho de Deus, tem capacidade do trono. Certamente, ao olhar a pergunta do indivíduo, o Senhor percebeu onde ele queria chegar. E como ele era um homem versátil no movimento das Escrituras e da sua interpretação, Jesus tinha uma noção do que ele responderia. E a resposta dele haveria de embaraçá-lo. E foi exatamente o que ocorreu. Ele disse, olha, o que eu interpreto é que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, toda a força, toda a alma, mas amar o próximo. E aí Jesus então chegou onde queria. E ele então, de uma forma cínica, o intérprete da lei diz, mas quem é meu próximo? Bom, como você está com dificuldade de entender quem é o teu próximo, vamos lá então. Jesus vai então, conta uma parábola, cria uma história. E nessa história ele fala de 3 indivíduos. Ele fala que um desses foi atacado por ladrões, salteadores, ficou ferido no chão, machucado, precisando da cooperação de alguém. Então ele conta que veio um sacerdote, viu, passou a distância. Veio um levita e passou a distância. E então descia um samaritano. E o local onde o samaritano descia, de Jerusalém para Jericó, se você estudar, era um lugar extremamente perigoso. Ali existiam muitos ladrões e salteadores, sim. E esse samaritano, às vezes, passar por esta localidade é porque o samaritano ele sofria de uma rejeição. Ele era visto pela classe dominante religiosa de Israel como alguém completamente fora do padrão estabelecido por Deus. Portanto, esse samaritano nada mais era, na concepção da liderança israelita judaica, de que um mero esculhambado. Samaritano nada mais é do que um povo que não tem linhagem pura, que não está ligado à genealogia de Levi, ou à genealogia de Judá, ou ligado à genealogia de Rubens. Um samaritano não tem do que se vangloriar com respeito aos seus dotes naturais. O samaritano é um povo mestiço. Um povo que ficou na terra depois de inúmeras invasões, idas e vindas. Um povo que, se for olhar a sua genealogia, não sabe nem quem é o seu pai. Porque, afinal de contas, deve ser fruto de alguma prostituição, que deve ser fruto de alguma coisa equivocada que ocorreu. Ou seja, um desses vis pecadores, um desses corruptos seres humanos. E aí Jesus, contando a história, de forma proposital, diz que o samaritano, ao ver aquela pessoa abatida, resolve parar, ajudar, pegar óleo e colocar untando na ferida. E se você estudar um pouquinho, vai ver que o azeite tem essas propriedades curativas dentro da dificuldade daquele homem. Colocar vinho, tomar o homem com todo o respeito e carinho, levar a uma hospedaria, tirar dinheiro do bolso, pagar o que ali eventualmente aquele homem viesse a dever e dizer mais para o hospedeiro da hospedaria. Se faltar alguma coisa, ou se o gasto for maior do que o necessário, fale comigo, que eu tudo te pagarei. E aí Jesus então diz, intérprete da lei, conhecedor da Bíblia, quem é o próximo do homem ferido? Ou quem é que de fato amou o próximo? A boca fala, o coração está cheio. Demonstrando que o intérprete da lei fazia acepção de pessoas. Ele disse assim, o homem que agiu de bom grado com o próximo, ele não teve a coragem de dizer assim, o samaritano, porque aquilo seria doloroso ele dizer isto. Porque ao longo de toda a sua carreira religiosa, ao longo de todo o tempo que ele ia ao templo ou à igreja, ele que antes de ir ao templo, antes de estar na igreja, ele era um vil pecador. Ele vivia na prática absurda do pecado e era por causa disso um homem e uma mulher destinado à ira do Deus Todo-Poderoso. Mas sendo Deus rico em misericórdia, com a graça e o amor que são coisas inerentes do caráter do Deus Todo-Poderoso, olhou para ele, para ela com carinho. Porque o Eterno amou-lhe de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele se achegou ao Senhor, teve a oportunidade de poder ler, de interpretar, de compreender. E o que Deus queria que acontecesse com esse que era cego, mas agora vê, é que ele, movido de gratidão, movido de amor e de carinho, dissesse consigo mesmo: poxa, eu era cego, eu era um terrível pecador que estava marchando a passos largos para o inferno, mas como Deus foi gracioso comigo e tão carinhoso, não olhando para a minha iniquidade, não olhando para a minha sujeira, agora então eu vou pegar esse momento que Deus me agraciou e vou também estender a mão para o meu próximo. Eu vou então ter carinho para com o meu semelhante. Eu vou indistintamente se ele é branco, preto, se ele é feiticeiro, se ele é católico, se ele é espírita, seja lá o que ele for, ele é meu próximo. E assim como Deus não colocou limite para estender a mão para me tirar daquele buraco fédido, pecaminoso que eu vivia, eu também não vou pôr limite para ir encontro a ele. Era isso que Deus esperava. Mas Jesus não encontrou no intérprete da lei. Ele encontrou um coração fechado. Ele encontrou um coração que se tornou orgulho, soberbo e arrogante, porque ele agora interpreta a lei. Antes não interpretava, mas agora ele interpreta. Agora as pessoas chamam ele de mestre. Agora as pessoas chamam ele de intérprete da lei. Agora ele é um diácono. Agora ele é um presbítero. Agora ele é um pastor. Bom, se ele é tudo isso, para que se misturar com essa ralé? Essa ralé tem que entender que ele consegue interpretar as escrituras para que dar tempo para a gente pecadora, para a gente que não vai dar ganho nenhum. Afinal de contas, sendo eu pastor agora e apóstolo, eu tenho que estar agora no grupo de elite, eu tenho que ser renomeado, eu tenho que ter um certo nome e me manter completamente distante dessas pessoas que exalam pecado, que vão acabar de alguma maneira me influenciando. Eu que sou tão puro, tão justo, que consigo interpretar a palavra. Meu amado e meu querido irmão, essa parábola é uma clara evidência do quanto o Deus Todo-Poderoso detesta a arrogância de quem pensa que é alguma coisa. Para que você entenda um pouco com profundidade, o que passava-se no coração do intérprete da lei ou de um fariseu, não todos os fariseus, mas de alguns fariseus, ou saduceus, ou escribas. Abra comigo rapidamente no Evangelho de João, capítulo 9. Lá Jesus cura um cego de nascença. E o cego passa a ver, e ele então vai ser interrogado pelas autoridades religiosas. Nós vamos ler um texto. Você vai perceber que as autoridades religiosas, que se julgam acima do bem e do mal, e mais puros do que outros, assim como o intérprete da lei começou a conversa. Você vai ver que o coração de um homem e de uma mulher pecadora, que se deixa envolver-se com a religião e começa a pensar que porque entende um pouquinho mais da Bíblia, pode então selecionar a quem está ao seu lado, como isso é vil, como isso é mal. Em João, acompanhe comigo, por favor, Evangelho de João, capítulo 9, abra aí na sua Bíblia. Para ser mais exato, a partir do verso 24, capítulo 9 do Evangelho de João, vão acompanhar comigo, a partir do verso 24 diz assim: lembre-se, era a cura de um cego. Está havendo um diálogo entre o cego e as autoridades religiosas. Então chamaram pela segunda vez um homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador, esse homem que te curou é pecador. 25. Ele, o cego, retrucou, ou que era cego: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego, agora vejo. 26. Perguntou-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? 27. Ele lhe respondeu: já vulo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? 28. Então os injuriaram e lhe disseram: discípulo deles és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Dá para ver. Ai, nós somos da igreja tal, nosso fundador. Você é igual ao teu fundador? Ou só vive na sombra dele? Pense nisso. 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. O verso 30 é espetacular.
Respondeu-lhe o homem que era cego. Ele era cego em todos os sentidos, viu? Ele era cego de nascença e ele não era igual a esses homens que tinha familiaridade com a Torá. Ele não ia ao templo. Ele disse, nisto é de estranhar que vocês não conheçam ele. Isto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, ele deve ter dito, certo, teólogos. Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus, certo, teólogos, e pratica a sua vontade, a este ele atende. 32. Desde que há mundo, olha o ex-cego aí, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Não é, teólogos? 33. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. 34. Mas eles retrucaram. Olha o que tem no coração de um homem religioso. Olha o que tem no coração de um homem que esqueceu que é pecador. Olha o que tem no coração de um homem que acha que a hierarquia que ele tem agora faz dele mais santo do que qualquer um. Olha o que tem no coração. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E o expulsaram. Você que é nascido todo em pecado. Eles não, né? Eles não são nascidos todos em pecado. Eles, afinal de contas, agora são pastores, bispos, sacerdotes, levitas, eles têm uma hierarquia, eles são uma liderança eclesiástica. O cego, que era cego, nasceu todo em pecado. Eles não nasceram em pecado, diferente do que o salmista Davi diz no Salmo 51, que vai aparecer aí na tua tela. Em pecado, olha aí, me concebeu minha mãe. É o que está escrito no Salmo. O rei Davi sabia que desde o seu nascimento, ele nasce com o pecado universal. Mas aqueles que perdem o tom do que é amar o próximo, cegados pela religião e pelas autoridades que supostamente dizem ter, falam desta forma. Você que é nascido todo em pecado ensina a nós. E o expulsaram. Será que às vezes nós não agimos assim também? Quem é você? Que igreja você é? Aí a pessoa fala, a igreja tal. Que igreja é essa? A minha igreja, o fundador é pam, pam, pam. Ela tem 100 e poucos anos de fundação. Mas aí o tempo passou. Ela está nas mesmas pegadas do fundador que andava nas pegadas de Jesus? Ou ela vive só de passado com o museu? Então não faça isso. Esse do qual você julga, da igreja menor, é o teu próximo. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Vou mais longe. O bem que tu quer para você, queira para o teu próximo. Essa é a lei dos profetas. É o que está lá em Mateus 5,12. Você deveria ter essa consciência. Afinal de contas, você é filho de Deus. E o Deus eterno, Adonai, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai fazer chover sobre justos e injustos. Quando o sol nasce pela manhã, ele aquece a casa do crente, aleluia, mas também do idólatra. Ele não faz acepção de pessoas. Você não é filho dele? Age de igual forma. E terás a vida eterna. Foi a pergunta do intérprete da lei. Não é assim? Mas não fica só aí, não. Vamos a outro texto. Também em Lucas. Só voltar um pouquinho, eu deixei aqui marcado. Lucas capítulo 11. Jesus também interpela, mais uma vez, o grupo religioso. Lucas 11, para ser mais específico, verso 39. Lucas 11, 39. Se quiser começar do 37, não tem problema. Eu vou ler do 39. Mas se você quiser ler o 37, você vai ver que Jesus também chama atenção de uma outra maneira. Mas eu escolhi o 39 até o 44, que eu acho que está bem claro as colocações. O Senhor, porém, lhe disse, vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. 40, insensatos. Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? 41. Antes, dá esmola do que tiverdes e tudo vos será limpo. 42. Mas aí, ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezais justiça
e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. 43. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas. Será que é igual a você, que gosta de sentar lá na frente, ser chamado pelo líder, ter um nome benquisto, mas se preocupar com o pobre, indrajoso e aquele que precisa de você, nem pensar. Afinal de contas, ele é nascido e todo em pecado, aquilo é maldição hereditária. Ele tem que passar por aquilo mesmo, não é assim que você fala? Porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças? 44. Ai de vós, que sois como sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem saber. Sepultura invisível é forte, hein? Limpa o exterior, mas o interior está podre. O que é isso? Traduzindo, eu do lado de fora, roupa impecável. Vou para a igreja com a melhor roupa, sapato da moda, paz do Senhor, varão, glória a Deus, aleluia. Mas por dentro de mim, na minha alma, eu separo, divido, maltrato, anulo e faço diferença para quem que eu vou tratar. Se chega à minha igreja alguém com condições financeiras, num bom carro, acima de 65 mil, zero. Eu digo, paz do Senhor, meu amado, de onde o irmão é? Fica à vontade, a casa está aberta. Mas se entra alguém desfavorecido, esculhambado, eu logo digo para alguém, cheio de pombagira, cheio de demônio, cheio disso, cheio daquilo outro, e faço acepção de pessoas. O Senhor está denunciando a mesma coisa dos fariseus. Vocês anulam o que o Pai mais ama, justiça e amor. O intérprete da lei, que quis embaraçar Jesus, saiu embaraçado. Porque Jesus falou que um sacerdote passou ao largo, um levita também. Quem eram os sacerdotes levitas? Traga a memória, Êxodo 19. Vai lá, Moisés, avisa ao povo, a partir do verso 6. Vós me sereis um reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pergunte se o povo quer. E o povo, uma disse, o que o Senhor falar, faremos. Por que um reino de sacerdote? Porque quando o homem pecou no jardim, ele ficou distante de Deus. Deus santo, homem pecador, ficou uma lacuna. O sacerdote, mediador, teria que trazer o homem a Deus e o que é de Deus ao homem. A missão do sacerdote é trazer ao Criador o pecador, o homem que está distante. E aquele homem ferido está precisando de ajuda. Mas a religião cegou o sacerdote. O levita também foi levantado para servir ao sacerdote. Servir, amar o sacerdote. Mas ele se tornou uma pessoa tão envolvida em manter o templo limpo, a luz do candelabro sempre aceso, o pão asmo sem ficar bolorento, que ele disse, estou acima do bem e do mal, não preciso mais fazer nada com o meu semelhante. Mas sacerdote, levita, vocês foram escolhidos para isso. Vocês foram separados para isso. O Deus eterno só levantou vocês funcionalmente com um objetivo. Leia Levítico 1, 2, 3, 4. Se o homem pecador pecar contra o Senhor, subirá ele até o sacerdote. E esse mandará colocar a mão sobre a oferta, confessar o pecado. E ele se apresentará diante do Senhor para purificar o pecado daquele ofertante. Era a missão do sacerdote. É a missão do levita. Levita não é músico só não, meu amado. Levita é aquele que auxilia o sacerdote. Só você ler números. Começa lá em Números 3, 4, você vai aprender o que um levita fazia. Mas o que a religião faz? Ela destrói. Quando nós pegamos o texto de Tiago, capítulo 2, o famoso texto que o apóstolo Tiago diz que fé sem obras é morta, mas não é isso que eu vou falar. Antes de falar de fé, que tem que ser demonstrada por obras, ele conta uma história. Ou melhor, ele ensina contando uma história e ele comenta algo que nós deveríamos levar em conta. E essa parábola quer nos ensinar. Tiago, capítulo 2, verso 1. Meus irmãos,
Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, em Senhor da glória, em acepção de pessoas. Eu não posso fazer acepção de pessoas. O meu próximo é qualquer um que Deus colocar diante de mim. Eu tenho que auxiliá-lo. Verso 2. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, e aí você pode colocar igreja, algum homem com anéis de ouro nos dedos, homem rico, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, duas pessoas distintas financeiramente falando. 3. E tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta aqui em lugar de honra, e disser ao pobre, tu ficas ali em pé, tá? Ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos? Não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Sim, ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus o que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? 6. Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre, o ferido. Você diz que ele nasceu todo em pecado. Não são os ricos que você quer valorizar porque você quer a riqueza e o luxo dele? Não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para o tribunal? 7. Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei, régia segundo a Escritura. Olha o texto aí. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, mesmo que levou Jesus a dialogar com o intérprete da lei. Verso 8. Se vós, contudo, observais a lei, régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazes bem, que bom. Se todavia, verso 9, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, intérprete da lei. Se começas a escolher quem vai tratar, se começas a escolher a quem vai ajudar, se começa a escolher a quem vai evangelizar, você está em fel de amargura. Diz o texto, cometeis pecado sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Note, o texto tem a ver com a história da parábola do samaritano. Tiago faz uma observação e ao mesmo tempo uma comparação. Se entrar um homem rico na sua igreja, que se traja de luxo e de capacidade financeira alta, e disserdes a este, senta aqui, meu amado, Pai do Senhor, meu querido, fique à vontade, volte quando quiser. E aí entrar alguém pobre, andrajoso, ou ferido, cambaleante, possuído por um demônio, machucado, roubado pelo salteador, porque o diabo vem matar, roubar e destruir. E você olhar para aquele e dizer assim, aquele vai me dar muito trabalho, está possuído por demônio, eu está amarrado. E pegar ao rico e dizer, senta aqui, você vai poder me dar um dízimo melhor, maior. Deus está dizendo, seu hipócrita, religioso falso, enganador, estás se escondendo atrás de uma igreja e atrás da sua pseudo-autoridade eclesiástica. Não foi para isso que Deus lhe chamou. Deus lhe chamou para salvar o que se havia perdido. A Bíblia declara que Jesus, ao olhar uma multidão aflita e angustiada e ferida, lhe disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus veio salvar o que se havia perdido. Jesus veio salvar o que se havia deixado de lado. Aquele que não tem força. Aquele que está ferido, maltratado, pisoteado, endemoniado, doente, que ninguém liga para ele. Aquele que ninguém visita. Aquele que ninguém quer bem, porque ele não tem nada para dar, ele só tem para dar chagas, ele só tem para dar trabalho. Mas foi para isso que Jesus veio. Quando alguns chegaram e olharam para Jesus, disse para os discípulos, o seu mestre come com cobradores de impostos e meretrizes. Jesus olhou para ele e disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes.
Eu não vim pedir a justos para se arrepender, e sim a pecadores. Ah, escriba, a intérprete da lei, a autoridade religiosa, desperta-te antes que seja tarde. Todos nós pecamos. Todos nós carecemos da glória de Deus. Vou te mostrar uma coisa profunda. Em Lucas capítulo 9, os discípulos do Mestre, o Mestre Jesus, eles simplesmente vão passar por Samaria. Lembra, a nossa história começou com o exemplo de um samaritano. Em Lucas capítulo 9, a partir do verso 51, os discípulos vão para essa cidade pregar a boas novas. E aí acontece um caso interessante. 51, acompanha comigo Lucas 9, 51. E aconteceu que, ao se encontrar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intérprete resolução de ir para Jerusalém. Enviou mensageiros que o antecedesse, indo ele entrar numa aldeia de samaritanos. Aldeia de samaritanos. Presta bem atenção. Para ali preparar pousada. 53. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. 54. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram. 2 pontos. Eles devem ter lembrado da época de Elias. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? 55. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Eu pergunto para vocês, vocês não sabem de que espírito sois? Então, para o pobre que foi roubado, ferido, queima ele, Jesus. Queima ele, Jeová. Mas para o rico, deixa a nossa igreja, Senhor. É assim? Olha lá. Pois o Filho do Homem não veio para destruir. 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Por que na aldeia dos samaritanos, João e Tiago tiveram esse impulso? Porque, amados, embora João e Tiago tivessem uma profissão ligada à pesca, eles viviam na sociedade judaica. E eles sabiam que a sociedade judaica, de uma forma maior, não totalitária, olhava o samaritano com os olhares de quem tem repulsa. Porque, repito, era um povo misturado. Nas ausências de Israel em sua terra, eles foram procriando-se ali. Eles não eram de linhagem genealógica israelita. E então eles eram vistos com maus olhos. E aí quando Jesus passa para aquela localidade, eles querem arranjar um lugar para Jesus ficar, e aquele grupo daquela cidade não aceita a presença de Jesus, eles ficam então indignados e dizem: quer que a gente mande descer fogo do céu para queimar? Jesus perguntou: não estou entendendo o que está acontecendo com vocês. Que espírito sois? O que está no coração de vocês? Eu não vim para destruir as almas, eu vim para salvá-las. Eu não vim para dizer que ela não presta, eu vim para dar chance a ela. Eu vim para dizer: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém está mais, nem eu te acuso. Vá e não peques mais. Amado, a parábola do samaritano nos dá uma grande lição. A religião não pode nos cegar, não pode nos tirar do alvo. A sinagoga e o templo não podem nos fazer ser tão orgulhosos a ponto de não enxergar o óbvio. Que Deus nos quer bem. Que o Senhor quer salvar o que se havia perdido. Que o nosso Deus é o Deus do órfão, da viúva e do desamparado. Que o nosso Deus eterno ama aquele que se humilha e se arrepende. Ou esqueceste vós dos espias que foram a Jericó, que entraram pela cidade e olharam ali a cidade, e que quando estavam em perigo de vida foram acolhidos por uma meretriz, uma prostituta chamada Raabe,
e de que acreditou sem sequer ver sinal nenhum de que o Deus de Israel daria poder a Josué e aqueles que ali estavam para penetrar na cidade, a ponto de dizer: lembra somente de mim quando invadires este lugar. E o Senhor amou tanto a postura desta mulher meretriz e prostituta, que escreveu o nome dela na galeria daqueles que andam em fé, na galeria da genealogia daqueles que fazem parte da herança e da genealogia do Cordeiro. Voltando à nossa história de Lucas, capítulo 10, eu quero finalizar te mostrando uma coisa. Em Lucas capítulo 10 diz que o sacerdote e o levita passaram ao largo, não foi isso? Mas será que esses sacerdotes foram ensinados a isso? Será que esses sacerdotes, quando Deus ensinou, disse para eles: quando você vê alguém ferido, alguém no canto semi-morto, deixe de lado, não se misture, vocês são santos. Será que foi isso que Deus ensinou? Vamos ver. No livro de Levítico, que é o livro que fala das orientações dadas a levitas e sacerdotes, em Levítico, para ser mais exato, capítulo 19, você vai se espantar agora. Aquilo que a Bíblia no Novo Testamento diz: novo mandamento vos dou, a expressão novo não quer dizer que Jesus criou ele naquela hora, pois ele já tinha sido dito em Levítico. Levítico capítulo 19. Por favor, vá até lá, verso 17 comigo. Levítico 19, verso 17. Diz assim: não aborrecerás a teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. 18. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas, verso 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amará o teu próximo, levita. Amará o teu próximo, sacerdote, como a ti mesmo. Mas talvez alguém pode dizer: mas pastor, você esqueceu? Deus também orientou o sacerdote não se chegar perto de morto. Eu sei, está aqui na frente, Levítico 21. Vamos lá, você lembrou aí? A gente lê. Levítico 21, verso 1 diz o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes filhos de Arão e diz-lhes: sacerdote não se contaminará por causa do morto, nem do seu povo. 2, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, ou por sua filha, ou por seu irmão. 3, e também por sua irmã, virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, seu nome principal entre seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Você diria: está vendo? Mas ele pode chegar perto, desde que seja um irmão, uma mãe, um pai. Eu esqueci, samaritano não é irmão, né? Pecador não é irmão. Irmão são aqueles da igreja, né? Que se veste do mesmo jeito que você se veste, que anda no mesmo lugar que você anda, que fala do jeito que você fala. Outro não é. Era assim que o intérprete da lei, anos depois, passou a agir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele homem não estava morto, não. Ele estava ferido. Portanto, o sacerdote, se chegasse perto dele para ajudar, não se contaminaria, não. Nem o levita que passou ao largo. Mas a religião nos faz interpretar de forma equivocada, não é verdade? Agora, guarde uma coisa para você entender o centro da parábola. Talvez seja o que Pedro quis dizer em 1 de Pedro 4, vamos lá? 1 de Pedro 4. 1 de Pedro 4. 1 de Pedro, capítulo 4, vamos lá. Novo Testamento, não é? 1 de Pedro, capítulo 4. O que diz lá, pastor? A Pedro era especialista nisso. O galo ensinou a ele muita coisa. 1 de Pedro, capítulo 4, diz assim, no verso 7, 8. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. 8. Acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Portanto, se o levita, o sacerdote, tivesse agido com amor para com aquele homem ferido por salteadores, o amor deles cobriria o pecado, eles não ficariam sujos. Mas foi o samaritano que agiu com amor.
E o amor do samaritano cobre multidão de pecados. Agora deixa eu finalizar com a última colocação. Muitas pessoas chegam perto de mim e perguntam, mas pastor, quem que eu devo orar? Se aquela pessoa ali, se eu orar eu pego peso, eu pego aflição. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você faz o bem ao teu semelhante, ao teu próximo, você tem que estar consciente de que se envolvendo com alguém, aquele alguém pelo qual você se envolveu, vai trazer ônus para você. Quando o samaritano se colocou para ajudar o homem que foi ferido por salteadores, ele não se preocupou que teve que pagar 2 denários. Ele não se preocupou que teve que pagar a hospedaria, porque o que movia ele era o amor. E o verdadeiro amor não olha para o peso que tem que carregar, não olha para a cruz que terá que subir, porque o que move ele é o amor. O que move a ele é o desejo de ver aquelas pessoas transformadas e mudadas. Portanto, a parábola nos deixa uma boa explicação. Quer participar da vida eterna? Ame. Ame. Indistintamente, ame. Mas não se esqueça, para aqueles que não querem ouvir, que são escarnecedores do Senhor Jesus, não dê as suas pérolas aos porcos. Eles simplesmente vão pisar naquilo que você fala. Mas se de fato alguém tiver abatido, ferido, ele pedindo por socorro, do tipo, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Esteja pronto a ajudar. Afinal de contas, você é filho de Deus. Você é crente. Você participa de uma igreja. Você é santo. E santo que é santo, de verdade, ama o verdadeiro, o próximo, como a si mesmo. Se você tivesse lá ferido, você queria que alguém te ajudasse? Então, faça o mesmo por ela. Esse é o ensino que Deus nos deixa nesta parábola. Mais um, né? Já percebeu? Se você pegou todas as séries da parábola, estudou, aplicou na vida, você ficou melhor diante de Deus. E creio, diante dos homens. Porque os homens vendo as suas boas obras e glorificarão o Pai que está nos céus. Portanto, que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer seu rosto. Tenha misericórdia de ti, também de mim, e nos dê a paz. Que Deus, o Eterno, possibilite a mim não se esquecer do que acabei de falar e a você do que acabou de ouvir. Que Deus te abençoe. Amém e amém.